Gente, eu já estou aqui com o nosso convidado de hoje, que é o nosso querido Igor Marques. Ele é triatleta e já está aqui para bater um papo com a gente. Afinal de contas, ele já veio para o nosso programa, a gente teve o prazer de conversar com ele, mas dessa vez ele vem para falar com a gente, porque de várias participações e competições nacionais, hoje você vem falar para a gente de provas de triatlon, é isso mesmo? Exatamente. Primeiramente, tudo bem? Bom dia. Bom dia, Vanusa, bom dia a todo o pessoal de casa. Hoje venho tratar aqui um pouco mais sobre aquilo que a gente falou da vez passada que eu estive por aqui, que foi sobre rotina esportiva, hábitos saudáveis. Que muitas vezes as pessoas não sabem, né? Você sempre esteve aqui no nosso programa falando das suas competições, você nacionalmente nos orgulha bastante, o Piauí está de parabéns. Mas é claro que com tantas participações, com tantas competições nacionais, vale a pena a gente chamar a atenção para esse outro lado e que ficou nos devendo. Exatamente. Então, o que é uma coisa interessante para a gente poder falar sobre rotina? Por exemplo, hoje, quinta-feira, início de Semana Santa, como você acabou de falar, para algumas pessoas é feriado, para outros não é. A gente amanheceu aí com muita chuva ali por volta das 4 horas da manhã, foi mais ou menos quando eu acordei. Hoje é um dia de treino de ciclismo para mim. Assim que eu acordei, eu sempre prefiro não sair de casa enquanto está chovendo, ou assim que começa a chover, por conta dos riscos. Relâmpagos, trovões, exatamente. Porque assim, tem dia que tem dia que não tem. Isso. Mas aí você não pode também duvidar também do que você pode encontrar nesse momento aí que você está com essa torna a atividade mais perigosa. A gente ainda está escuro, tem o perigo de derrapagens, às vezes o trânsito, as vias uma alagadas. Que de repente apareceu da noite para o dia. Exato, aí eu optei por me resguardar pelo menos mais 1 hora, aguardei a chuva passar e ainda assim fui cumprir o meu treino. Aí eu já recebi lá nas minhas redes sociais alguns comentários: meu Deus, até hoje que amanheceu chovendo, até na Semana Santa. E tanto para mim, que busco melhorar a minha performance constantemente, assim como para outros atletas amadores, para aqueles desportistas recreativos, a atividade física, o exercício físico com o tempo, ele torna-se algo que fica inegociável, de que ele está então intrinsecamente ligado à sua rotina, tal qual uma refeição que você faz ao acordar, tal qual o seu hábito de almoçar ao meio-dia. A atividade física, a presença do exercício físico, ele se torna presente cotidianamente, e realizá-lo é algo que muda completamente como o seu dia vai prosseguir, como no caso aí o nosso feriado vai se desenrolar. Alguns amigos triatletas, corredores, ciclistas, nadadores que viajaram já fazem o planejamento com antecedência de como vão fazer para, mesmo que minimamente, manter-se ativos durante o feriado. E essa medida é extremamente importante para, por exemplo, tratar da preparação para provas, porque para alguns indivíduos preparar-se para provas de triatlo ou de qualquer uma das 3 modalidades que o triatlo envolve exige não apenas esse comprometimento com a rotina, mas também entender aquilo que você está fazendo, entender os processos pelo qual o seu corpo está passando e se apaixonar pelo processo para que isso se torne algo que você realmente quer fazer, que torne essa constância algo que seja coerente. Porque por mais que seja algo louvável, que para muitos é também algo que você quer expor nas redes sociais, como apesar de não estar com vontade, apesar de não querer, apesar de ser dificultoso, eu estou aqui, eu estou fazendo. Claro que é uma bandeira a se levantar, porque leva as pessoas a praticar o esporte, leva as pessoas a se moverem, a buscarem mais saúde. Porém, o que eu sempre trabalho com as pessoas que estão ao meu redor é de que esse processo ele deve ser internalizado como algo bom, como algo que você está fazendo para justamente conseguir atingir os seus objetivos. E uma vez que esses objetivos são alcançados, você não deve diminuí-los, mas você deve justamente aumentar as suas metas gerais para que esses objetivos passem a ser degraus, ou mesmo como eu gosto de chamar, tijolos, em uma construção muito maior, em uma edificação que seria a sua felicidade plena e o seu desenvolvimento como atleta e ser humano. Você falou sobre vários pontos que a gente também entende até para a nossa vida, porque quando você começa a fazer a prática esportiva, os próprios educadores físicos e os próprios profissionais da saúde, eles dizem, não é interessante que você pare, para depois você voltar novamente. Então essa prática ela tem que ser constante.
Se você está praticando exercícios físicos, você tem que continuar com esses exercícios físicos porque é pensando na sua saúde. Se você é um atleta de competições nacionais, é óbvio que você não pode parar por parar. Você tem que dar continuidade. Você pode até ter momentos, mas você sabe que você tem uma disciplina, que você tem um foco e que você é um atleta. E aí a gente lembra dessas várias competições que você já participou e como chamar a atenção para você avançar para essa nova temporada. Porque se você parar, você pode também prejudicar o seu rendimento, não pode? Exatamente. É algo curioso a se falar sobre essa questão de parar e prejudicar o rendimento. Foi algo que aconteceu há poucas semanas atrás, que no dia 22 de março eu participei de uma competição que foi minha prova-alvo desse primeiro semestre. Foi justamente a Copa Nordeste de triatlo de longa distância, e a competição que eu participei dentro dessa Copa mais especificamente foi o Circuito Brasileiro de Triatlo de Longa Distância, etapa válida pelo Campeonato Brasileiro, onde eu me consagrei vice-campeão na minha categoria, de 25 a 29 anos. E o que assim, eu traria o holofote não seria sequer para a vitória, para esse segundo lugar, mas sim para o que aconteceu logo antes da competição. Por ter uma prova tão cedo na temporada, que seria agora em março, eu tive que fazer um período de base adaptado, que seria, eu não tive férias do esporte no final do ano, como grande parte dos atletas. Eu me mantive bem ativo, viajei, por exemplo, para Luiz Correia, mas lá todo dia eu fazia minha corrida. Sempre que eu ia à praia com a família, eu levei os óculos, a touca e a boia de segurança e fazia ali 1,5 km, 2 km de natação no mar, justamente para conseguir manter esse volume e manter o meu corpo ativo. Fui fazendo a progressão da forma como deveria ser feita, sempre conversando com o meu treinador da assessoria, Rômulo Pinheiro, um abraço aí para o meu professor. E esse volume muito bem modulado, com a progressão sendo feita da forma correta. Quando nós estávamos há mais ou menos 1,5 da competição, eu vinha me sentindo muito bem, produzindo números que eram bem satisfatórios para esse momento. E numa quinta-feira que antecedia a semana de prova, eu acordei com sintomas gripais muito fortes. Embora eu tenha o meu cuidado com a alimentação, com a suplementação, com a carga de treino, no momento eu fui pego desprevenido e acordei com sintomas gripais. A minha primeira medida foi justamente de tirar o dia de descanso, pelo menos retirar completamente a intensidade das atividades que eu ia desenvolver. Tudo tem seu momento, tudo tem seu tempo e tudo tem também um olhar clínico. Exato. Hoje eu posso, hoje eu não posso. Requer uma maturidade para você entender, não apenas quando você deve pisar no acelerador, e eu diria que às vezes até mais maturidade para reconhecer quando você deve tirar o pé do acelerador. Na quinta-feira eu optei por fazer isso, tive apenas minha sessão de fisioterapia com a clínica que me apoia, a minha fisioterapeuta, que é a doutora Malena Mascarenhas, e a clínica é a Zeus Physiomove. Inclusive eu vou para lá depois daqui hoje, porque eu tenho esse trabalho de fisioterapia preventiva e sempre trabalhando com as dores musculares, acúmulo de tensão que eu sinto por conta do acúmulo de volume de treino. Mas enfim, foi o que eu fiz na quinta-feira, que eu amanheci um pouco adoentado. No sábado, rodagem leve, fiz a minha corrida longa, só que com intensidade bem reduzida. No domingo, ciclismo e corrida também com intensidades reduzidas. De domingo para segunda-feira, piorei. E já, além da gripe, apresentando sintomas também de virose, principalmente gastrointestinais. A partir daí foi um momento extremamente difícil, porque entrando na semana de reta final para uma competição, e esses sintomas que eram bem pronunciados e deixaram o meu corpo extremamente fraco, e pela primeira vez tinham me desconectado da visualização da prova, porque é algo que eu considero muito importante quando eu estou me aproximando de uma competição importante, é justamente a questão da visualização. É eu conseguir me enxergar fazendo aquilo que eu preciso fazer no dia da prova. E nessa segunda-feira que eu amanheci com todos esses sintomas e sentindo o meu corpo muito fraco, eu diria que foi um momento dessa semana e o primeiro dessa preparação onde eu me desconectei daquele caminho ótimo que eu estava seguindo. Isso foi algo que psicologicamente me deixou um pouco abalado e que eu tinha ciência que prejudicaria um pouco justamente esse final de caminhada até chegar no dia da prova. Então, segunda-feira eu tive repouso absoluto, terça-feira também tive repouso absoluto, na quarta consegui fazer uma corrida bem leve, na quinta fiz uma natação para me manter em contato com a água e na sexta peguei 1.100 quilômetros de viagem de carro até
Salvador, na Bahia. Porém, da sexta para o sábado, foi justamente o momento onde eu consegui ter uma recuperação do meu corpo. No sábado, ao longo do dia, foi o primeiro momento da semana onde eu realmente consegui visualizar que eu tinha como completar a prova e que eu teria como fazer isso. A partir daí, muito trabalho mental, eu pratico bastante meditação, respiração, faço esses exercícios justamente para conseguir me ater mais ao momento presente, me ater a identificar o que está acontecendo com o meu corpo e me preparar para os desafios que eu mesmo me imponho. E foi assim que eu consegui no domingo largar, fiz uma prova que, principalmente na parte do ciclismo, não foi a minha prova ideal, mas eu não tenho dúvida de que foi o melhor que eu poderia fazer nas condições em que eu me encontrava naquele momento. Agora, Igor, o que você fala também é uma questão de consciência de que, por mais que você seja um atleta, obviamente, e por mais que você seja um triatleta, e por mais que você se prepara, é importante também a gente chamar a atenção que mesmo você sendo disciplinado como você é, mesmo você tendo um foco, mas que você também não vence o que Deus determina ou que a natureza determina muitas vezes para o teu corpo. Exato. Tem momentos que a gente tem que parar, há uma necessidade de parar, mas mesmo parando, você mostrou o quê? Que o seu comportamento, suas atitudes como um atleta, em momentos que você estava bem, você seguindo realmente o que tem que ser seguido, cuidando de você com fisioterapeutas, cuidando de você com os profissionais que te acompanham, o que você mostrou? Que no momento que você passou pelo que você tinha que passar, que era algo que você não estava esperando, que era uma gripe, uma virose, algo que tomou conta ali do teu corpo naquele momento, se você não tivesse essa preparação, talvez você não conseguisse chegar onde você chegou. Então, é tudo questão de, como você falou, maturidade, disciplina e consciência que essas coisas podem acontecer. E olha o que você falou, o trabalho mental. Exatamente. Porque quem adoece o corpo de verdade, se você não preparar esse seu lado mental, também é a saúde mental. Exato. Então, assim, o que você mostra? Que você entende que as coisas acontecem e que elas podem acontecer por mais preparado que você esteja, mas que você está aí se preparando para essa temporada aí realmente que promete, né? É muito importante ressaltar, principalmente a segurança que nós temos no trabalho que é construído a longo prazo. Sim. Justamente porque os resultados e as adaptações que são buscadas a longo prazo, eles não se desfazem em curto prazo. Com certeza. Que é um perigo muito grande para as pessoas que hoje em dia buscam muitos resultados rápidos, aquelas soluções imediatas, é que da mesma forma que elas podem vir, elas também vão. Com certeza. Enquanto as adaptações que se consegue com um regime de treinamento que é bem estruturado, bem periodizado, não vai ser mesmo que com 3, 5 dias com o corpo totalmente parado que você vai estar destreinado. Como eu falei, não estava nas minhas melhores condições, nas condições perfeitas para conseguir performar no meu máximo, porém eu ainda estava com o meu corpo bem condicionado e dependia ali de um aquecimento para conseguir estar no ponto de performar com o que eu podia fazer durante a prova. E você usou da tua sabedoria também para entender qual era o momento de você dar uma parada, uma recuada ou você dar uma continuada. Exatamente. Isso é que é legal. E o bom que ele mostrou também é que você não precisa deixar de viver, nem precisa deixar de estar com a sua família, com as pessoas que você ama, nos momentos, até porque você pode treinar aonde você está. Exato. E também, então eu quero mostrar aqui, mostra pra gente essas medalhas suas, esse troféu. Essa é a medalha da competição, que justamente que ela foi feita especialmente para os atletas da Copa Nordeste, que foi sediada lá em Salvador. A medalha que ela contém aqui a imagem do elevador Lacerda. Eu não conhecia ainda Salvador, só tinha passado por lá numa ponte aérea, mas dessa vez tive a oportunidade de conhecer algumas das praias, de no sábado à tarde fazer um pequeno tour pela cidade e no domingo justamente de nadar conhecendo as águas da praia de Piatã, que é muito bonita, paradisíaca, águas cristalinas. Algumas rodovias com várias subidas e várias descidas, um terreno que ele é bem diferente do que a gente encontra por aqui. E no final, o calor da corrida fez a gente se sentir literalmente em casa. Muita gente fala sobre o calor do nosso litoral, sobre o calor aqui do Piauí, só que em outras
praias, em outros estados aqui do Nordeste que eu já tive a oportunidade de competir também, a gente vê que é bem uma característica do Nordeste. As provas aqui são muito duras e todas essas escolas que nós temos por aqui, elas constroem atletas muito bem preparados e muito resilientes e Pronto. resistentes. E essa daqui é a mesma? Aqui é o troféu. O troféu junto com a medalha, Todos né? os participantes que finalizaram a competição recebem a medalha, aqueles que subiram ao pódio recebem os troféus. Muito massa. Aí sempre que eu termino uma prova de triatlo dessa característica, sempre tem a presença dessas xuxinhas aqui no troféu. Aqui é porque a cada volta da corrida, que a última parte da competição era uma corrida de 15 quilômetros, aí a cada volta cumprida, a equipe de apoio colocava uma dessas xuxinhas no braço do atleta para facilitar a contagem. Bom. Aí elas ficam aqui como um sinal de um sacrifício e também deixam a lembrança mais rasa daquele esforço que eu tive que fazer naquele momento, de todos os pensamentos com os quais eu me conectei, de todas as pessoas que estavam torcendo naquele momento. Maravilha, muito bom. Primeiro eu quero agradecer pela sua presença, por essas informações todas que você trouxe pra gente, falar um pouco de você que representa o nosso estado do Piauí, tem feito realmente essa boa representação nacional, digo estado do Piauí, mas ele é nosso, do Brasil, representando grandemente e com certeza internacionalmente, e a gente fica feliz de estar com você aqui. As pessoas que quiserem te seguir, como é que podem te seguir? Podem me seguir no meu Instagram, @Igor_MSM. Aproveito esse momento aqui também para ressaltar os meus patrocinadores e apoiadores, que hoje a minha patrocinadora master é o Unicet, Centro Universitário, a Clínica Medical Ilhotas e a Servifaz Segurança. Assim como outros apoiadores, como a Clínica de Fisioterapia, loja de bicicletas Evo Bikes, loja de tênis Muito bom, e várias outras, né? Precisa de muita gente, de uma rede de apoio muito grande para certo. possibilitar o trabalho que a gente vem desenvolvendo. E eu agradeço a você, tá bom? Obrigada de verdade.